Pois é. É porque aí passa Eu muito não posso rápido o perder tempo essa da aula, aula. não. Essa aula é muito boa. Eu também acho. Deixa eu botar aqui o Eu, slide aqui. eu não posso perder a sua aula, não, Ricardo. Ela é ótima. Eu também acho que é ruim perder uma aula minha. Bem, vamos lá. A gente está falando aí sobre a questão da formação do Novo Testamento, né? Já falamos aí algumas coisas sobre os livros, né? Sobre datas. E hoje eu queria falar sobre alguns princípios de formação, né, dos livros do Novo Testamento e como que motivou, né, essa formação do Novo Testamento. Que é uma coisa interessante quando a gente pensa em Bíblia é que assim a coisa não caiu do céu, né? Você tem um processo aí político, você tem um processo aí social envolvendo tudo isso, né? De vários grupos, várias pessoas, né, envolvidas nisso, e também de um período longo, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento muito mais, né? Mas o Novo Testamento também. Então, ao longo do primeiro século, você teve o período de escrita desses livros. E depois do segundo até o quarto século, você tem ali um processo de canonização, né, de aceitação, você tem um processo de disputas, né, porque o cristianismo, quando nasce, ele nasce a partir dos grupos locais, né, e esses grupos locais, cada um tinha uma maneira de entender a pessoa de Jesus, de interpretar o Antigo Testamento, de entender a função ali de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E tudo isso, obviamente, gera doutrinas diferentes. Então, você não tem um livro fechado, né? Você não tem uma doutrina fechada, você tem vários costumes, você tem várias literaturas, você tem vários líderes, né, nesse processo todo, e isso gera uma confusão. Quando o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano, o imperador ele vai unificar a crença cristã não por uma questão de fé, mas por uma questão política. Por quê? Várias religiões, várias doutrinas, várias crenças dentro do império era sinal de divisão. Então, ele decide unificar tudo isso, inclusive as correntes cristãs. Muito do que eu e você cremos hoje Ricardo, é fruto dos debates políticos. Sim. esse Macião tem um outro nome, não tem? Não, tem Marcião de Sinope. Está aqui até aqui. Mas a crença que ele desenvolveu é chamada de marcionismo, por exemplo. Marcionismo. Isso, Ah, sim. certo? Então, essas disputas políticas, né, ideológicas, elas geraram muitas definições. Por exemplo, a ideia de que Jesus é Deus. Isso partiu de um concílio. Jesus nunca falou que era Deus, né? Você não tem um texto bíblico que Jesus diga que ele é Deus. A ideia da Trindade, isso também partiu de um concílio da igreja. Entendendo que a igreja, nessa época, é a igreja católica, né? Católica é um termo que significa universal, é a igreja do Império Romano, e essas decisões doutrinárias elas se estabelecem para unificar o poder. Então, não é apenas uma questão espiritual isso é uma questão política, ideológica e de poder. Né? Então, os imperadores, aí nesse período de canonização do Novo Testamento, tiveram vários embates. E o que nós temos hoje, como Bíblia cristã, é fruto disso. E é legal a gente entender isso com muito pé no chão, né? Porque, como a gente já até falou, né? Ninguém escrevia. Paulo não estava escrevendo a Bíblia, ele estava escrevendo orientações, conselhos, né? Os evangelhos não eram a Bíblia,
eram, né, orientações a grupos específicos. Isso depois foi estabelecido como livro, né, de fé, como guia, né? Como ó, a gente vai pregar isso. Tanto que nas nossas igrejas hoje, o que a gente prega? A gente prega os 27 livros do Novo Testamento e os 39 lá do Antigo Testamento, né? Esses livros são a nossa base de fé, né? São o nosso guia de fé, prática e ordem. Eu não posso chegar na minha igreja ou na igreja de qualquer um de vocês e pregar em cima de sabedoria, né? Ou pregar em cima do Evangelho de Pedro. Por quê? Porque não são base da nossa doutrina, certo? Ainda que tenham o seu valor, né, para a nossa questão de estudo. Então, é preciso a gente entender esse processo, né? Existem várias teorias, vários mitos, né, sobre a escolha dos livros do Novo Testamento. Um que eu gosto muito é que os bispos, né, os clérigos lá, responsáveis pela escolha dos livros, se Boa noite, boa reuniram. noite. Opa, alguém quer falar? Não, professor, eu, Débora, boa noite. Ah, tá, boa noite. Então, esses líderes, né, se reuniram, aí colocaram os livros assim, um do lado do outro, né, as várias cópias ou pedaços de cópias, e enquanto eles oravam, uma pomba descia e ia pousando em cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Quer dizer, é muita alucinação, né, achar que esses livros foram escolhidos dessa maneira. E não foram, certo? E aí, quando a gente está estudando o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a gente tem que entender essa influência política, ideológica, né? Dentro da escolha desses livros. Tanto que a gente tem várias variantes, né? O que eu digo variantes aí, por exemplo, você tem um versículo que tem um documento grego e que traz ele de uma maneira e outro documento grego traz ele de outra maneira. E aí isso gera as várias versões, né? E as cópias e cópias que são diferentes. Por quê? Porque eu tinha vários grupos de várias igrejas copiando e recopiando esses textos, e essas cópias se multiplicaram, não tinha um padrão, né? Até o quarto século, não tinha um padrão, não tinha alguém que dissesse assim, ó, a partir de hoje não vale mais nada, só vale o que está aqui, ó, esses livros aqui, e acabou. A gente não entra mais nada, não muda mais nada, né? Até o final do quarto século, você teve aí essa montanha-russa, né? De questões políticas, ideológicas, sociais, envolvendo o cristianismo. Então, entender isso é importante. Na aula de teologia sistemática, vocês vão ver aí a questão dos concílios, né? As definições sobre trindade, sobre a fé cristã, né? Os dogmas da igreja, de maneira mais específica. Só que, se você tiver curiosidade, você pode jogar lá no Google concílios da igreja, né? Concílio que estabeleceu a trindade na igreja, concílios sobre a divindade de Cristo, concílios sobre a Bíblia, né? Sobre o Novo Testamento, concílios sobre heresias, e aí por diante. E aí você tem vários, né? Tem cópias desses documentos que você consegue pesquisar e tudo, e é bem interessante, que aí você, com isso, consegue analisar. Tem um livro, eu estou falando aqui, eu lembrei dele agora, que é o Documentos da Igreja Cristã, esse aqui, ó. Esse livro aqui, vou tirar a foto e deixo lá para vocês. Ele traz alguns trechos, né? Ele não traz todos, mas ele vai trazendo alguns trechos de alguns desses concílios. Por exemplo, eu abri aqui na página, ele está sobre a doutrina da Eucaristia, né? Da ceia, né? Da comunhão. Então, você teve um concílio que definiu isso, por exemplo, né? Dentro da Igreja Católica. O Concílio de Cartago, né? Sobre os cânones, sobre o pecado e a graça. Então, tudo isso é base para a nossa fé, né? Daí que veio. Aqui tem as 95 teses de Lutero, nesse livro, por exemplo, né? Traz algumas bulas papais,
E por aí vai, tem vários outros, até aqui do Sínodo de Worms, né? Falando aí sobre as questões de doutrina da igreja. Abriu um outro aqui, ó, igrejas orientais e ocidentais, né? Porque a Igreja Apostólica Católica Romana é diferente em algumas doutrinas em relação à Igreja Católica Ortodoxa. E isso traz algumas diferenças em relação à pessoa de Cristo, à fé, né? E isso é interessante. Então, livros como esse aqui, né, vão te ajudar a reunir aí alguma ideia sobre isso, né? E outros livros sobre, por exemplo, os pais da igreja. Eu tenho alguns aqui. Ó, esse aqui traz, né, as principais ideias dos pais da igreja, né, aqueles apóstolos dos apóstolos, os caras que começaram a fundar aí, né, a igreja, a estruturar, né, doutrinariamente, pelo menos, né, que vai falando, ó, tem parte sobre a questão da ressurreição dos mortos, muita coisa que está definida para a gente hoje, né, que está estabelecida, como a ressurreição, a ceia, o batismo, foi fruto de morte, né, de debate, de briga, né, entre igrejas, entre grupos de igrejas, né? Aqui traz né, os locais, aqui vai falar a vida cristã na África do Norte, né? A gente tem pais da igreja em vários lugares ali na Europa, na África. Então, aqui vai trazer aí alguns concílios, chamados concílios ecumênicos. Aqui traz o de Nicéia, Constantinopla, o de Éfeso, de Calcedônia. Cada um desses concílios é tratando de um tema relativo à questão doutrinária. Por exemplo, de Nicéia, ele é convocado por causa do arianismo, né? Que dizia que Jesus Cristo foi criado. E aí defende a ideia, né? Ário, né? Que é o fundador aí do chamado arianismo, defendia a ideia de que Jesus não era Deus, mas de que ele era criado por Deus. E aí nós temos, né, o credo nicênico, que diz que Jesus ele não foi criado, mas foi gerado, né? E a gente sabe que é a mesma coisa, gerado e criado é a mesma coisa, mas uma questão semântica, doutrinária, para poder combater o arianismo, certo? E aí cada concílio desse vai definir, né, um papel. Tem outros livros aqui, eu tenho aqui de Santo Agostinho, ó, né, a doutrina cristã, ele escreveu bastante sobre isso, né? Sobre a questão doutrinária. Eu tenho aqui Confissões também, tem outros livros aqui. Então, é uma parte que é interessante conhecer, porque nos ajuda a entender o Novo Testamento, a entender por que o Novo Testamento ele está do jeito que está, certo? Então, entender os primórdios aí desses concílios é interessante. A gente vai ver uma breve ideia disso hoje, né? Mas na aula de teologia sistemática vocês vão aprofundar mais isso. Alguém ia falar aí? Tá me escutando? Eu, Rosemary. Fala aí. O que é a patrística? Eu acho que é esse nome, é patrística. Patrística. Patrística é o período dos chamados pais da igreja. Seriam aqueles apóstolos, seriam os apóstolos, os seguidores dos apóstolos, né? Aqueles que vieram depois do período apostólico e começaram a fundamentar, a basear a igreja, né? Eles começaram a criar as principais doutrinas, né? A dirigir a igreja. Então, são os chamados pais da igreja ou patrística, certo? Dependendo do livro, do historiador que você leia, o período, né, pode ser mais longo ou mais curto, mas esse nome patrística seria esse o período desses chamados pais da igreja, aqueles que estabeleceram os fundamentos ou as bases para a Igreja Católica Apostólica Romana, que é estabelecida, né, depois por Constantino, quando ele institucionaliza a igreja, né? Porque até o primeiro século, gente, né? Ó, a gente tem o primeiro livro escrito em 50, o último livro escrito em 90. Até 90, a gente não tem uma igreja institucionalizada. São grupos, né,
distintos, diversos, que acreditam em Jesus. A partir do segundo século, isso começa a ter uma forma diferente, né? A sentir a necessidade de unificar, né? A fé, unificar as doutrinas, e aí começam a surgir esses líderes, né? Essas pessoas que vão estabelecendo os dogmas, as doutrinas, até no finalzinho do quarto século, a igreja ser institucionalizada pelo Império Romano. E aí a igreja passa a ser uma instituição. Então, a patrística seria esse movimento fundante, basilar, daquilo que a gente chama de igreja. Deu para entender? Deu. Mas, no caso, isso também influencia, mesmo sendo apostólica romana, né? Influencia a gente hoje, sim ou não? Ou não? Sim, claro. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é um conceito que surge em meio a toda essa bagunça aí dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós hoje acreditamos na Trindade, assim como os católicos também acreditam na Trindade, né? Com a Reforma Protestante, houve-se um racha em alguns dogmas. Por exemplo, né? A questão da universalidade, o sacerdócio universal de todos os crentes. A Reforma Protestante bateu o martelo nisso. Todos os crentes têm livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Eu não preciso do padre, eu não preciso do bispo, eu não preciso da igreja para ter acesso a Deus. Eu preciso da fé em Jesus Cristo. Então, a Reforma Protestante ela rompe com alguns dogmas, né, algumas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa também, mas a fundamentação das igrejas protestantes está nesse processo aí, oriundo, inclusive, da patrística. A questão, por exemplo, da adoração a Maria, né? Foi algo que a Igreja Católica desenvolveu, né? Estabeleceu, mas a Reforma Protestante repudiou, porque o único intercessor é Jesus Cristo, certo? Então, apesar de algumas diferenças, nós cremos na ressurreição, por exemplo. A ressurreição de Jesus Cristo é um assunto que foi debatido, que foi comentado. A divindade de Jesus Cristo, né? Tanto católicos como protestantes, nós acreditamos que Jesus é divino. Não só que Jesus é divino, mas que Jesus é Deus. Então, essa é uma questão fundante, basilar, que deu base para o cristianismo protestante, né? Que nós temos hoje. Eu só gostaria de fazer uma diferença, né? Porque até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma diferença bem grande. Era o cristianismo católico e o cristianismo protestante. A partir, né, dos desenvolvimentos, né, ali do iluminismo, né, o surgimento do pentecostalismo lá nos Estados Unidos e outros movimentos avivalistas, né, na Inglaterra e tal, você tem, dentro do protestantismo, um outro movimento, que é o movimento, né, que nós podemos dizer aí evangelicalista, né, onde se defendia, por exemplo, onde se defende, né, quem faz parte desse movimento, que se eu transformar o homem, a sociedade melhora, né? A partir da década de 30, da década de 60, dentro do movimento evangelical, dentro do movimento protestante, eu começo a ter outros movimentos. Tem-se aí o surgimento da teologia da prosperidade, né? Essa besteirada toda aí que está influenciando a igreja toda, inclusive até alguns movimentos carismáticos católicos, né? Isso já mudou. Então, hoje, não dá para falar apenas de cristianismo católico e protestante, porque existem muitos evangélicos que não são protestantes. O movimento protestante é aquele que está ligado às questões doutrinárias e dogmáticas da reforma. Sacerdócio universal de todos os crentes, primazia de Jesus Cristo, centralidade na palavra, salvação pela graça, né? São critérios estabelecidos pela doutrina reformada que ficou como base dessas igrejas. E alguns movimentos evangélicos hoje não tem nada a ver com o protestantismo.
não falam, não pregam a primazia em Cristo, o sacerdócio não é universal, né? Porque precisa do bispo para orar o cara lá, né? Da intercessão, a oração do pastor é mais poderosa do que a dos outros, né? A pregação é centralizada no homem e não em Cristo, né? Então, muito movimento evangélico hoje deixou de ser protestante. Então, essa é uma diferença que é legal fazer, né? E ir aprimorando isso, e estudando isso, que vale a pena aí. Mas, com certeza, somos fruto desse movimento aí do início da igreja, certo? Que eu estava pesquisando sobre isso semana passada. Então, faz parte, né? Tem vários livros sobre isso, né? Na internet mesmo, você joga lá, dá para você pesquisar e você vai vendo aí que essa influência é forte. Tanto, né? Eu não sei, acho que o Juarez não está aí na sala, né? O Juarez aí, que é o nosso colega reformado, né, e tal. Geralmente as igrejas, né, reformadas. Nancy, desliga o microfone aí. As igrejas reformadas. Eu quero fazer uma pergunta. Ah, tá. Então desliga primeiro, aí depois eu faço para você. Eu só falar. As igrejas reformadas, por exemplo, elas dão muito atenção a esse processo, né, dos concílios, né, esses dogmas primeiros, né, essa leitura dos pais da igreja, né? Você vai ver que a pregação reformada ela é uma pregação com muito mais conteúdo, substância, do que a pregação de qualquer um desses pilantras que você vê na televisão hoje, que chora, que faz showzinho, e a igreja do cara está lotada, né? Por quê? E você vai ver, em termos de conteúdo bíblico, não há nenhum, né? Então, as igrejas presbiterianas, as igrejas luteranas, né, que não foram influenciadas por essa besteirada toda gospel que a gente tem hoje, inclusive até batista, né? Lamentavelmente, a maioria das igrejas batistas hoje, o culto é mais show do que culto, né? Mas porque essas igrejas ligadas à questão reformada, você vê que a exegese ela tem mais substância, né? O cara trabalha bem mais o texto por causa dessa base, eles estão bem apegados a essa leitura desse período de formação, que para a gente é muito bom, né? É realmente importante a gente se apegar a isso, porque senão a gente perde o foco, né? Lamentavelmente, hoje a igreja perdeu o foco total, né? Você tem igreja aí que não é igreja, é show, né? Palhaçada pura. Fala, Nancy. Então, não sei, eu não sabia se a minha pergunta ia ser relevante, mas eu ia te perguntar isso. Se nós temos, somos cristãos como os católicos, né? Mas nós temos uma doutrina muito diferente da deles, apesar de nós termos... Da deles quem? Dos católicos? Dos católicos. Não, mas olha só, em termos de religião, né, nós somos cristãos, e os católicos também. Sim. Nós somos uma doutrina cristã, e os católicos também são uma doutrina cristã. Só que um problema que eu acho muito sério, né? O catolicismo, ele houve um racha. Hoje você tem a Igreja Católica Apostólica Brasileira, onde o padre pode casar, né? Hoje você tem um movimento carismático dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, batistas, por exemplo, nós temos uma crise grave de identidade hoje. Você chega numa igreja batista, o cara está cantando louvor do R.R. Soares, o cara está pregando igual o Valdemiro, o cara está fazendo campanha para cura, o cara está fazendo culto de cura numa igreja batista. Então, quer dizer, muitos batistas hoje não são batistas. Muitos batistas hoje fazem a oração do pastor no final do culto, tem que ter. Aí o pastor vai lá e unge, impõe a mão. Pastor batista hoje é exorcista. Tem pastor batista hoje que é showman, né? Mas o cara não prega a Bíblia, não prega Jesus. Quer dizer, e deixou de ser batista. Se você ler as confissões batistas, né? Se você ler as declarações batistas, em nenhum lugar isso é aceitável. Então, essa crise de identidade ela é constante no cristianismo.
ela vem desse período de formação que a gente está estudando agora, e até hoje o cristianismo está em crise. Por quê? Muito por falta de conhecimento ou, né, de ensinamento dessas bases do cristianismo. Se você pensar, gente, cristianismo é algo muito simples. Qual é a centralidade da pregação do cristianismo? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio à Terra para quê? Para tirar o pecado do mundo. Ponto, acabou, não tem mais nada. O que o cristão deve fazer? Seguir a imagem de Jesus Cristo. Ser, né, modelo de Jesus Cristo. Pronto, acabou. Professor? Para você Vai ver ter que hoje, ter meu outra irmão. reforma, né? Né, Ricardo? Hã? Vai ter que ter outro racha, outra reforma. É o que eu acho. Eu acho que a gente precisa de uma outra reforma. É a reforma da reforma, da reforma, da reforma, da reforma. Professor, Fala aí. sou eu, Ana Paula. Fala. Deixa eu abrir aqui a câmera para o senhor me ver. Inclusive, infelizmente, essas igrejas que não estão pregando o evangelho na sua essência estão ficando mais lotadas. Quando a gente prega a essência do evangelho, como até mesmo os batistas reformados. E por que eu estou falando isso? Porque meu esposo está pastoreando uma igreja que nós não somos filiados à Convenção Batista brasileira. Nós somos independentes. Só que nós temos uma raiz batista. Né? Eu e meu esposo, nós fomos criados na Batista tradicional, pela Convenção, e a nossa confissão de fé lá é praticamente a batista. A gente só não se filiou por alguns critérios. Sei. Mas a gente eu posso até dizer que nós somos um pouco, não sei se existe isso, mas um pouco reformados. Porque a gente tem esse objetivo de voltar à essência daquilo que foi perdido. E eu vou dizer para o senhor, está muito difícil. Porque as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas querem ouvir só sobre cura, sobre prosperidade. As pessoas não querem ouvir sobre o pecado, né? Sobre a volta de Cristo. Não querem ouvir a essência. E isso se perdeu muito. Então, E outra coisa, não está tendo um ensinamento básico. Muitas pessoas, em outubro do ano passado, nós fizemos uma escola bíblica dominical especial sobre a reforma, e foi muito interessante como muitas pessoas, crentes há muito tempo, sem saber nada sobre reforma, sobre o que aconteceu, só sabe um pouco de Lutero, mas não sabe, tem um preconceito com a Igreja Católica. Fala, mas eu vim de lá, que não sei o quê. E para explicar que era a Igreja Universal, foi assim... Quando fala reforma, pensa que é obra, né? Sim, vai fazer obra na igreja. É obra. Uma coisa estranha, sabe? Parece que as pessoas, eu vou dizer assim, pessoas que foram até ensinadas e vieram de igrejas batistas, tradicionais, não conhecem muitas coisas. Então, assim, eu acredito que a igreja, até mesmo, vamos falar de batista, que eu acho que a maioria que se perdeu nisso, acho que no ensinamento. Ana Paula, eu sempre achei... Eu não vou dizer que são só os batistas, o ensinamento não. à base. Antigamente, você entrava numa Assembleia de Deus, por mais que o cara batesse palma, falasse língua, o culto fosse barulhento, o cara estava pregando Bíblia. O cara estava pregando, vai para o inferno, não bebe, não fuma, não sei o quê. Sim. Isso está acontecendo em tudo quanto é denominação. Agora, um detalhe, não é de hoje. Essa confusão que a gente está falando aqui da formação do Novo Testamento, isso acontecia lá também. As pessoas não queriam fundamento, a base, entendeu? Então, mudou a forma, né? Mas o conteúdo da bagunça continua. É triste, né? É triste. As pessoas vêm para o culto e falam assim, o culto não é avivado. Eu falei, gente, como é que é isso? Não tem poder. Não tem poder. Aí vem com uma fotinho na mão, né? Para orar no final, a fotinho. Aí a pessoa não quer estar no culto assim, porque, enfim, é isso. É isso, essa é a crise. Professor, a Débora, é Débora que falou? Não. Sou eu. Não foi você, não. A Vânia, desculpa, Débora.
Vânia? Eu queria falar também, professor. Então, vai primeiro a Vânia, depois a Débora. Somos um seminário batista, vamos pela ordem aqui. Vânia, depois a Débora. Obrigada, professor. Boa noite. Sobre isso, eu penso o seguinte, assim, graças a Deus, né, eu, Nancy, da PIBNI, graças a Deus nós temos uma igreja que ela é voltada realmente para a palavra de Deus, para a Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas eu vejo, sim, eu vejo outras igrejas numa mistura total, como o senhor falou na outra aula aí, e muitos ministérios, né, e o foco todo é comercial, é dinheiro. Porque, infelizmente, até um tempo atrás, eu fiquei sabendo, assim, eu fiquei pasma, de pastores de outras denominações que compram carteirinhas, missionários que compram carteirinha de missionário. Eu fiquei assim, gente, como pode uma coisa dessa? Vânia, tem pastor batista que faz isso. Tem pastor batista que compra o acesso dele, né? Isso, é política. Entendeu? Assim, lamentavelmente, é triste. Acesso, que é isso? Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas voltadas para isso, querendo as igrejas cheias, né? Os shows, virou um comércio. Sim. Outro dia, eu ouvi o cantor PG, eu gosto de umas músicas dele, o cantor gospel, mas ele num desabafo na internet, ele fez uma live e ele chorou, ele dizendo que ele está sem dinheiro agora, que ele não tem mais dinheiro. As igrejas precisam abrir, ele precisa fazer os shows. Tudo para a glória de Deus, irmã. Aí me deu vontade, assim, claro que eu vi isso bem depois, sim. Né? Mas se eu tivesse assistido assim a live no dia, deu vontade de falar assim, meu irmão, eu vim de um tempo onde as pessoas iam louvar a Deus para louvar e para adorá-lo, não para ser emprego. Então, hoje, eu vejo assim, é o pastor que quer ganhar o seu dinheiro, é o cantor gospel que quer fazer seu show, ou seja, eles trouxeram isso e muitas igrejas foram aceitando isso. O que eu não aceito, por exemplo. Isso é mais atrativo do que você pregar o que tem que pregar, entendeu? E não é de hoje, exatamente. Tá certo? Isso é um problema que não é de hoje. Exatamente. Ano retrasado, se eu não me engano, ou ano retrasado, bem antes da pandemia, o Grupo Sonoros esteve na nossa igreja, já é um grupo muito antigo da Igreja Batista de Irajá, né? E eu fui no culto lá, e foi muito bom, relembrei aquelas músicas, né, de quando eu era adolescente e tal. Enfim, da minha época, minha irmã Vânia. Né? Então, Grupo Sonoros. Olha aí, o pessoal entregando a idade aí, ó. Pessoal do século passado aí entregando a idade aí, ó. Sonoros, Grupo Logos. Vamos lá, olha o foco, está acabando o tempo aí. Olha só que interessante. Na saída, né, a gente ainda conversando um pouquinho ali com algumas pessoas, aí um senhor, tinha uma moça ali com os CDs, para quem queria adquirir os CDs e tal. Aí um senhor, que era de outra igreja, virou para ela e falou assim, puxa, mas quanto é que é para levar vocês na minha igreja? Aí a moça falou assim, tem que ver com a nossa agenda. Não, mas eu quero saber quanto é que é. Assim, a gente não toca por valores. Não, mas eu queria saber quanto é que é. Aí a moça, é o seguinte, cada um de nós, a moça falou, nós trabalhamos, nós temos o nosso trabalho, alguns já estão aposentados, outros não, então tem que ver com a agenda. E o máximo que o grupo cobra é uma ajuda para levar os instrumentos, porque eles trazem todos os instrumentos deles, né? O senhor que perguntou isso, ele ficou assim, não estou acreditando. O cara ficou pasmo. Entendeu? Ou seja, anormal, né? É anormal. Isso. O Grupo Sonoros é um grupo que ele leva a palavra de Deus através do seu louvor, sem cobrar. Né? Essa é a minha participação. Obrigada, professor. Ô, Débora, fala aí. Se não der tempo, você continua aí. Então, o que eu abri aqui minha câmera? Está me vendo aí, professor? Tô vendo. Então, o que acontece? Lá na igreja tem um pessoalzinho meio rebeldezinho que eles misturam algumas coisas, né?
Aí, então, tem uns lá que estão um pouquinho em atrito com o pastor por conta de X, Y, Z, por causa das ideias, né, avançadas. Aí, eu, na minha igreja, estou funcionando como educadora religiosa também. Aí, vieram me perguntar e falaram, Débora, eu tô com várias ideias para trabalhar com a juventude e tal. Uma das ideias, vou mandar aí para ver o que você acha. Aí mandou um luz. Aí eu falei assim, mas isso significa o quê? É porque a gente precisa botar, você já viu esses negócios de youtuber, chroma key, que a gente bota uma paisagem lá atrás do púlpito e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, quanto que fica isso? Pinta de preto, coloca estroboscópio. Isso. Quanto que fica isso? Aí falaram, é 800 e poucos reais. Falei, olha... Baratinho. Falei, e está fora da realidade da igreja, porque nós estamos num período de pandemia e eu acredito que isso não vai passar no orçamento da igreja. Falei outra